Olá, ensino médio! Hoje o tema da nossa aula é lutas como cultura esportiva. Então, vamos saber do significado de luta. Luta vem do latim lucta e o seu significado é combater. Um combate corpo a corpo, um combate entre atletas, ou combate entre pessoas, ou combate entre grupo de pessoas. Ação de combater com ou sem armas. Esse é o significado da luta. Agora, a gente vai viajar lá para o Oriente, né? E a gente vai falar de uma forma diferente de luta. No Oriente, na formação, né, militar, quando se disputava território, se disputava antes da invenção das armas de fogo, né, nós tínhamos as lutas como aparato militar. E as lutas lá no Oriente, ela tinha duas funções: preparar os homens para as lutas, as batalhas corpo a corpo, utilizando armas ou não, e também na formação do seu caráter de forma de disciplina e na formação do indivíduo dentro da sociedade quanto homem. Então, no Oriente, nós tínhamos a luta nessas duas vertentes, tanto quanto na parte militar, do condicionamento físico próprio para a guerra, e também na formação do caráter do indivíduo como representante daquele local. Quando as lutas orientais tiveram contato com o Ocidente, alguns mestres viram nessas possibilidades a forma de você utilizar toda essa arte marcial, toda a estrutura das artes marciais, mas voltadas para a concentração, a disciplina, o respeito, o autodomínio, buscando uma parte educacional e filosófica dessa parte das lutas, né? Então, nós temos as lutas orientais, tinham duas vertentes. Depois de contato com o Ocidente, nós temos uma outra vertente mais para o lado educacional, e utilizando essas lutas para desenvolver que mais à frente se tornaria um esporte. Agora vamos falar das funções das lutas, né? As funções vai depender muito da época da história humana, da localidade, mas de uma forma geral, nós dividimos elas em 4 funções. Então vamos começar. A primeira parte da função da luta é a sobrevivência. Então o ser humano ele precisava caçar para se alimentar, ele tinha que lutar com o meio onde ele estava, lutar com os animais, lutar com outros caçadores pelo aquele território. Então na sobrevivência eu tenho que lembrar da alimentação. Para alimentar eu tinha que caçar. E isso desempenhava uma luta, a luta pela sobrevivência. Para eu ter o meu abrigo, para eu abrigar a minha aldeia, então eu tinha que conquistar um território, então eu lutava por aquele espaço. E também na proteção, né? Quando na luta pela sobrevivência, você tem que caçar para alimentar, você tem que se proteger, né? Ter o seu abrigo, ter as suas terras, o seu local e também proteger os seus, né? Proteger a sua aldeia. Então na sobrevivência, a luta tinha essas funções. Depois que a gente passa da sobrevivência, vem para as lutas da parte educacional. Então, as lutas principalmente, como eu já disse anteriormente, as lutas principalmente as orientais, ela tinha essa função filosófica de trazer um conhecimento educacional para você trabalhar o respeito, a disciplina, a concentração, o caráter. Então, a parte educacional das lutas é a função de educar a si para com o outro, né? Como eu vou me dar com a luta dentro da sociedade. O terceiro ponto é a autodefesa. Então, na autodefesa, a luta tem a função de eu vou aprender uma arte marcial, uma luta, vou treinar alguns movimentos para que eu possa me defender. Por isso, a autodefesa, eu sei me defender. Ou então, eu sei como me livrar de situações que eu não posso, né? Eu não vou entrar em briga, eu sei qual é o momento que eu estou no lugar, parece que vai surgir um problema. Eu sei me defender, eu vou sair dali, porque o lutador, a autodefesa é para você não se colocar em risco e não colocar a quem está junto de você em risco. Então a autodefesa aprende movimentos para se defender.
E por último, a quarta função é o bem-estar. Então, depois de um tempo, né, você tem aí nas academias, vocês que frequentam as academias, né, dentro de academia, de um circuito de treinamento ou contratam um personal trainer, até mesmo aqui nas nossas aulas de educação física, né, você tem um estilo de luta voltado para o bem-estar e a qualidade de vida, né? Então, o bem-estar, eu vou utilizar aqueles movimentos de luta para eu melhorar o meu condicionamento físico, melhorar a minha qualidade de vida, melhorar a minha saúde, sem que necessariamente eu tenha que ser um competidor de luta. Pessoal, para nós entendermos melhor o conteúdo, é bom que a gente entenda também alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de luta. Luta é qualquer oposição entre duas pessoas que as coloquem em combate, certo? Esse é o conceito geral, mas é importante também que a gente entenda dois outros conceitos, que são eles: o conceito de artes marciais. Primeiramente, o conceito de artes marciais, a gente fazendo um estudo um pouquinho aí etimológico da palavra, a gente vê, né, dessas duas palavras, na verdade, a gente vê a palavra arte aqui não como algo artístico, mas algo feito com as mãos, algo que é artesanal. E o marcial vem do deus da guerra, Marte, certo? Aqui é importante destacar também que as artes marciais, elas são inspiradas no deus da guerra, Marte, que era um deus que era da guerra sangrenta, da violência, da carnificina. Existiam dois outros deuses, né, que também são relacionados à guerra, mas algo mais estratégico, mais de planejamento. Aqui, as artes marciais, elas se referem justamente a essa violência, a essa questão militar mesmo, de se colocar violentamente sobre um outro exército, uma outra nação. E aqui, o terceiro conceito também que é importante a gente entender, é o conceito de esportes de combate. O conceito de esportes de combate, ele é a oposição entre dois adversários, sendo que pode ser utilizada imobilizações, golpes ou até mesmo exclusão do espaço para que seja alcançada a vitória, certo? Mas esse é o contexto, é o conceito geral de esportes de combate. Agora que a gente já entendeu esses conceitos, é importante a gente saber como se deu esse processo, como as lutas que eram antes utilizadas como artes marciais, ou seja, somente como uma forma militar, como um meio de vencer uma guerra, se tornou o que a gente vê hoje na TV, o que a gente assiste hoje, ou o que a gente pratica hoje, que são os esportes de combate. Bom, como a gente já falou, logo no começo, as lutas tiveram esse caráter de guerra, esse caráter de sangrento, de violência, esse caráter forte para vencer uma guerra. Porém, não era só isso que era importante para as pessoas na época. O primeiro ponto aqui que é válido destacar é que as artes marciais, elas preparavam sim a pessoa que ia participar da guerra, um soldado para a guerra, porém ele queria também prepará-lo psicologicamente. Portanto, as artes marciais, elas também tinham uma questão filosófica muito forte, para que esses soldados conseguissem ter, vamos dizer, uma firmeza psicológica diante daquelas dificuldades que uma guerra oferece. Portanto, a filosofia era algo muito forte, muito presente nas artes marciais. E foi algo que colaborou muito para que as lutas fossem se tornando esses esportes de combate que a gente vê hoje. Por quê? Porque causou muito interesse nas pessoas em praticar. Porque fez com que as artes marciais fossem enxergadas de uma outra forma, fossem enxergadas de um outro ângulo. Pararam e olharam, opa, peraí, não é somente para a guerra. A gente pode também, por exemplo, utilizar essa luta, essa arte marcial,
como uma forma de educar as pessoas, de disciplinar, de passar valores, de passar honra, coisas que estão muito presentes e estavam muito presentes desde aquela época nas artes marciais. Portanto, a filosofia presente nessas artes marciais colaborou para que isso acontecesse e colaborou para que mais pessoas quisessem e tivessem o interesse de participar, de praticar essa atividade, de praticar uma luta. Outra coisa também que colaborou bastante para esse processo foi a própria mídia. Por quê? A mídia, no decorrer do tempo, quando ela já tinha ali um alcance maior, ela fez com que as pessoas enxergassem, ou melhor, vissem essas lutas, esses esportes, algum campeonato ou outro, incentivando essas pessoas a participar, causando ali um certo interesse nessas pessoas, provocando um interesse por parte da população em tentar aprender determinada luta ou determinada modalidade. Portanto, a mídia teve essa importância também nesse processo de esportivização das lutas. Outro detalhe importante é que esse próprio processo fez com que fossem criadas instituições, ou seja, as federações organizavam campeonatos, organizavam melhor as regras, tornando essas regras mais restritas, mais limitadas, Ou seja, antes o que era arte marcial, que não tinha regra, o objetivo era realmente você vencer o seu oponente ali, tirar a vida do seu oponente, eles viram que precisava diminuir um pouco a violência para que mais pessoas praticassem. E foi organizada dessa forma, com essa criação dessas regras. Outro detalhe foi que as próprias federações também organizaram as suas lutas de uma forma que pudesse motivar mais a participação. Ou seja, as pessoas queriam participar das lutas, mas às vezes, por falta de motivação, não permaneciam. E aí viu-se a necessidade de criar as faixas intermediárias. Porque antigamente, na verdade, até uma curiosidade aqui, antigamente as faixas era somente a faixa branca e depois a preta. A preta, na verdade, era porque a faixa que era de uma cor, ela já tinha desgastado ou sujado tanto e a pessoa utilizava a mesma. Então, por isso ele era considerado faixa preta, ou seja, ele era mais antigo naquela luta, ele era mais experiente, ele era mais velho ali naquela luta. Então, viu-se a necessidade, inclusive, de, vamos pôr degrauzinho por degrauzinho, para até chegar lá na faixa preta. Então, foram criadas as faixas intermediárias a essas, motivando cada vez mais as pessoas a participarem. Portanto, esse processo de esportivização das lutas tiveram vários fatores que colaboraram. O primeiro ali, para que a luta permanecesse, a arte marcial permanecesse, foi a filosofia, a questão dos valores, e isso é importante até hoje, mas também houve essa reorganização das artes marciais, essa reestruturação das artes marciais para que elas chegassem no que a gente conhece hoje, que a gente assiste nas Olimpíadas, que a gente assiste na televisão, que a gente pratica aqui na nossa escola, que são os esportes de combate. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo sobre lutas, tá bom? Eu vou abordar com vocês aqui dois temas. A classificação das lutas, tá? E dentro de classificação eu vou falar dois tipos de classificação, mas vou falar tudo ao mesmo tempo. E a outra parte que eu vou falar vai ser sobre brigas e lutas, tá bom? Então vamos começar com a classificação. Turma, eu vou falar para vocês sobre a classificação quanto à origem e vou usar essa classificação dentro da classificação sobre a distância, quanto à distância da luta, tá bom? Porque a questão da origem oriental e ocidental é geográfica. O que surgiu
dentro do oriental é oriental, ocidental é ocidental. Isso não tem segredo, tá bom? Mas eu vou usar alguns exemplos e explicando para vocês, tá bom? Então vamos falar sobre as classificações quanto à distância. Nós temos a distância curta ou submissão, que é aquela luta onde você precisa agarrar, empurrar, imobilizar ou derrubar o seu adversário, tá? Para que aconteça a pontuação e que você vá pontuando, vai somando ponto e ganhe a luta. O que a gente pode exemplificar dentro dessa luta, dentro dessa classificação a curta distância? Nós temos o judô, de origem oriental, nós temos o jiu-jitsu, também de origem oriental, e nós temos o sumô, também de origem oriental, tá? Esses exemplos foram então o quê? De lutas de curta distância. Vamos falar agora das lutas de média distância ou lutas de percussão, que são aquelas lutas onde você precisa golpear o adversário em busca de pontos, tá? Então você tem a área de contato onde você tem que golpear usando os seus braços, pernas ou pés para que você consiga atingir o seu adversário e com isso fazer os seus pontos, também somando aquela pontuação para você vencer aquele combate. Exemplos da luta de distância média, nós temos o taekwondo, que é o que? De origem oriental. Nós temos também o karatê, que é de origem oriental também. E agora eu vou citar um exemplo para vocês. O boxe, que é de origem ocidental, e o kickboxing, que é uma luta que você usa tanto membro superior e membro inferior para atacar o adversário, que também tem origem ocidental. Ok? Turma, agora eu vou falar, por final, a luta de longa distância, que são aquelas lutas onde você precisa de usar um objeto para atacar e pontuar o seu adversário. Então nós podemos falar aqui o quê? O próprio Kung Fu, que também tem origem oriental, onde você pode usar bastões e espadas dentro do combate, e também a esgrima, que você usa a espada, o florete, para golpear o seu adversário, e a esgrima é de origem ocidental, tá bom? Então a classificação da luta quanto à distância é essas que eu falei para você e já exemplificando a diferença do oriental para o ocidental. E agora eu vou falar o que? Sobre a diferença entre briga e luta, tá bom? Briga, pessoal, é um embate entre duas pessoas ou grupos de uso de violência onde não se tem regras. Você pode puxar o cabelo, pegar um pedaço de pau para atacar aquele adversário e sempre a briga vem junto com bastante violência, bastante agressividade. Diferentemente das lutas, que o que? Nas lutas, geralmente é um atleta contra o outro. Atletas que estão preparados para atacar e se defender, usando técnicas específicas de cada modalidade de luta, tá? Então isso difere a briga das lutas. As lutas, ela precisa de ter um tempo específico, ela precisa de ter uma área de combate específica, você precisa de ter equipamentos de segurança específico para vocês estarem fazendo esse combate um contra o outro, tá bom? Então não confunda, pessoal, briga, onde não se tem regra, não tem limite, não tem nada, e as lutas, tá? Onde você tem todo um processo para realizá-la com eficiência. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo e até a próxima, pessoal. Bom, pessoal, vamos estar falando hoje com vocês aqui sobre as lutas olímpicas. E as lutas olímpicas nada mais são as lutas que compõem o calendário olímpico, ou seja, as Olimpíadas. E o número para vocês não esquecerem são 6 lutas olímpicas. Vou começar para falar com vocês numa ordem cronológica. E a primeira que eu vou falar é sobre a luta olímpica. Ela faz parte do calendário das Olimpíadas desde a primeira Olimpíada na Era Moderna, em 1896. E a luta olímpica é dividida em duas, a luta greco-romana e a luta livre. Qual seria a diferença das duas? A luta greco-romana, ela só é permitido o golpe da cintura para cima. Já a luta livre é permitido o golpe nas pernas também. Então, basicamente, são essas as diferenças das duas lutas. Logo depois, a gente vai falar da esgrima. A esgrima também está na Olimpíada desde a primeira Olimpíada da Era Moderna, em 1896, e ela é caracterizada porque tem 3 tipos de armas: florete, espada e sabre.
e tem uma característica de cada arma dessa que ela é praticada em sua luta. E uma curiosidade na esgrima é com relação à sua vestimenta. Não pensem vocês que eles vão usar uma espada, uma arma de metal rígido e machucar alguém na competição. Tem todo um aparato tecnológico e as roupas são, junto com elas, tem dispositivos eletrônicos que a ponta da espada tem uma bolinha na ponta para não machucar e ela é flexível. E cada vez que a espada toca essa roupa, acusa no painel e aí sabe se o golpe foi válido ou não. Nós temos também o boxe, tá? Lembrando que a luta olímpica e a esgrima estão desde a primeira Olimpíada em 1896. Mas o boxe foi entrar no calendário olímpico em 1904. E é uma luta também conhecida como a nobre arte, e ela é baseada em disputas, só vale socos, murros, né, como vamos dizer assim, e é dividida por pesos. Tem peso médio, peso mosca, peso pesado. Então essa é a diferença do boxe. Logo depois nós tivemos o judô. O judô foi entrar nas Olimpíadas a partir de 1964. É uma luta japonesa e foi idealizada pelo mestre Jigoro Kano, tá certo? O judô tem uma característica para nós brasileiros, ele foi introduzido nas Olimpíadas de 1964, porém, em 1984, na Olimpíada de Los Angeles, de lá para cá, em todas as Olimpíadas, algum brasileiro ou brasileira trouxe medalhas para a gente. Então é uma luta que já é uma tradição no Brasil e sempre nas Olimpíadas, de alguma forma, ou um homem ou mulher, eles sempre trazem uma medalha. Saindo do judô, nós vamos para o taekwondo, que é uma luta coreana, e ele está nas Olimpíadas desde 2000, em Sydney, caracterizado por chutes e socos, tá certo? E é uma luta com bastante violência, vamos dizer assim, apesar que eles usam os coletes de proteção, mas tem muito chute, muito soco. E a mais recente, nós temos o karatê, que a primeira participação em Olimpíadas foi na última Olimpíada em Tóquio, que era para ter sido em 2020, mas em virtude da pandemia foi em 2021. E desde lá a gente tem a realização do karatê, a segunda participação vai ser esse ano nas Olimpíadas de Paris. E o karatê ele é dividido em duas partes, o kumite e o kata. O kumite é o próprio golpe entre dois competidores, eles vão estar golpeando para ver quem é que pontua mais. E o kata, que é uma luta imaginária, onde você não tem um oponente, você simplesmente vai fazer os movimentos e desses movimentos você é julgado. Então, basicamente, essas são as lutas olímpicas no calendário olímpico. Valeu! Pessoal, trataremos agora um pouquinho sobre a capoeira. A capoeira, ela teve origem no início do século XVI e ela tem uma importância muito grande para a cultura brasileira. Suas principais características consistem em defesa pessoal e movimentos bem ágeis. Um dos importantes atributos da capoeira diz respeito à musicalidade. O seu praticante, além de aprender a lutar e a jogar, aprende também a tocar os instrumentos afro-brasileiros, como o atabaque, o berimbau e o agogô. Dizem que para que um praticante seja excelente na capoeira, ele precisa fazer de forma exímia os movimentos da capoeira com a sua música, precisa ligar os seus movimentos corporais com o ritmo da música. A história da capoeira está bastante ligada à escravidão no Brasil, no período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Trazidos dos países da África, os negros vieram para o Brasil trabalhar na cana-de-açúcar, na roça, na casa dos senhores de engenho, principalmente no Nordeste. E eles criaram a capoeira como uma forma de resistência à opressão que eles sofriam nas senzalas. Os escravos criaram a capoeira como uma forma de se proteger da violência e da punição dos colonizadores brasileiros. A luta ela era extremamente proibida pelos senhores de engenho. Entretanto, os africanos eles conseguiram fazer uma mistura. Eles misturavam os seus movimentos e as suas danças africanas com os movimentos de luta. Por isso, alguns dizem que a capoeira ela era dita como uma luta camuflada, a fim de que não fosse perceptível aos olhos dos senhores de engenho e dos colonizadores o movimento que os escravos estavam ali realizando. Até 1930, a capoeira era impedida de ser praticada no Brasil.
ela era vista como uma luta violenta. Só que em 1930, o mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, apresentou ao presidente Vargas a modalidade. E ele, conhecendo a modalidade de toda a história, permitiu que a capoeira fosse praticada para o Brasil sem nenhuma resistência. É isso aí, pessoal. Expomos aqui para vocês as principais características das lutas em geral. Espero que vocês estudem bastante e fechem a prova. Beijo e até mais!